Olá, pessoal, boa noite. Segunda-feira, estamos aqui 20 horas com a nossa live, que agora vai acontecer todas as segundas para a gente trocar bastante ideias sobre educação alimentar e nutricional infantil. Eu tô aqui, ó, com um copinho de água, porque a minha voz, agora que as semanas de adaptações das crianças na escola começaram, a minha voz começou a pegar um pouquinho, então eu vou bebendo, tá? Enquanto a gente vai conversando, para essa voz durar mais tempo. E é justamente sobre a adaptação na escola que eu quero falar, sobre educação alimentar e nutricional em fases de adaptação na escola, e também sobre educação alimentar e nutricional quando você vai receber pela primeira vez uma criança no seu consultório, porque ela está se adaptando bem ou mal àquele novo ambiente, tá certo? Bem, coloca para mim aqui de onde você é, de onde você está assistindo essa live. Eu vi que a Carline, uma das nossas alunas, entrou, tá por aí. Vai pondo para mim de onde vocês são, que eu vou adorar saber das nutris que estão aí espalhadas pelo Brasil para assistir aqui a nossa live, tá certo? Então, eu separei dois esquemas para a gente conversar hoje. Um que vai ser referente aos nutricionistas que estão no âmbito escolar, tá certo? E um outro que vai ser mais referente aos nutricionistas que estão no âmbito do consultório. Mas, independentemente se você está só em um ramo ou só no outro, quando eu estiver falando do ramo oposto, por exemplo, se você é nutricionista de escola e estiver escutando sobre o que eu estou dando de dica para o nutricionista do consultório, você vai conseguir aproveitar ainda o conteúdo, porque são insights que se trocam. A adaptação da criança, seja na tua primeira consulta ou seja na escola, ela passa por momentos muito parecidos. Então, vocês conseguem aproveitar o conteúdo, tá? Quando eu estiver falando de ambas as situações. Vamos lá. Quando a gente pensa em atividades de educação alimentar e nutricional infantil, e é importante a gente começar a usar esse termo bem certinho, da educação alimentar e nutricional infantil. Inclusive, a Aline, falando que não é mãe, mas ama as minhas lives. A Aline tem um aluninho numa das escolinhas que a gente dá aula. Aline, beijos. Essa semana a gente está voltando com a aula com eles, inclusive. Então, o que acontece? Quando a gente fala das fases de adaptação, nós consideramos que essas crianças, né, elas vão se adaptar também às atividades de educação alimentar e nutricional na escola. Ela vai se adaptar aos professores e vai se adaptar às nossas atividades. E a gente tem, inclusive, os pais e os professores e a coordenação e todo mundo ali que vai se adaptar a esse tipo de atividade. Se você não faz esse tipo de atividade ainda no teu consultório e vai começar a fazer, seus clientes, né, antigos também vão se adaptar a esse tipo de atividades. E aí, quando a gente vai utilizando as terminologias, tá certo? De forma correta, então, educação alimentar e nutricional infantil. Isso ajuda também a gente ganhar espaço e força com essas pessoas que não conhecem sobre a área. Porque às vezes a gente fala ou EAN, ou aula de nutrição, ou educação alimentar, ou educação nutricional, mas o termo educação alimentar e nutricional infantil. Eu, por exemplo, nas aulas, a gente se refere como aula de nutrição, mas sempre que eu escrevo um texto, algo mais formal, ou que eu vou desenvolver material, eu coloco lá, educação alimentar e nutricional, tá certo? Mas voltando. Então, a gente falando de adaptação dessa criança, eu tenho que considerar que ela está passando por uma fase de mudança. Então, se a gente está voltando agora, né, com as aulas, se a criança estava em casa, com os pais, em um outro ritmo, atenção exclusiva para ela. Se é a primeira vez, então, que ela vai para a escola, ela nem sabe o que é a escola, e é uma fase realmente de muita novidade. E, portanto, quando eu vou fazer as atividades de EAN com eles, eu busco levar algo que esteja sendo trabalhado ali na escola naquelas semanas, como, por exemplo, histórias, que aí eles já estão adaptados com as professoras a escutar essas histórias, as professoras já estão fazendo esse trabalho com eles. Eu não vou ficar levando atividades muito diferentes do que já estão acontecendo. Então, conversar com os professores
é bem legal nesse sentido, de você perguntar, olha, nessa parte de adaptação, você já está trabalhando música com eles? Está trabalhando histórias? Se eu trabalhar histórias, a gente já consegue uma certa interação? Porque aí você não vai fazer nada muito diferente do que eles já estão fazendo. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, uma oficina culinária numa primeira atividade de começo de aulas é loucura, porque as crianças não te conhecem, você precisa manejar muito ali a turma. Então, eu penso sempre em atividades que estão sendo trabalhadas com os professores já. As histórias acabam sendo a minha escolha, porque eu conheço já as escolas que eu trabalho, eu sei que elas estão trabalhando historinhas nessas épocas, né? Conto de histórias. Se é uma criança que está vindo de casa, muitas vezes a própria casa trabalha essa contação de histórias, e aqui estou falando de crianças da educação infantil, tá certo? Então, crianças aí até 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Portanto, eu sempre escolho como a atividade inicial uma atividade onde eu vou ter um tempo para fazer uma apresentação minha, onde eu vou poder ouvir as crianças também. Quem é você? Qual é o seu nome? Nossa, mas que moça bonita, que moça bonita, que legal, que nome legal o seu. Nossa, o meu é Carol, o seu é tão diferente, o seu é Helena. Que diferente. E você, amiguinha do lado, como você se chama? E a gente assim conseguir ter um tempo de apresentação para essas crianças. Quanto menores eles forem, menor vai ser a necessidade desse tempo, porque eles vão querer se comunicar menos com você. Mas quanto maiores eles forem, eles vão querer contar que é a Helena, que a mãe é a Joana, o pai é o João, e assim vai. Então tem que ser reservado um tempo nesse início, tá? Essa atividade tem que ter essa fase da apresentação. E que ela seja muito tranquila, você já vai poder ali conhecendo um pouquinho de cada criança, tá? Na sequência, como eu disse, eu penso em desenvolver a atividade que já é comum para eles naqueles dias de adaptação. Eu nunca começo uma atividade de ano na primeira semana, assim, nunca é demais, mas eu prefiro evitar, prefiro deixar para segunda, porque eles já entraram numa rotina com as professoras, eles já estão mais confiantes com as professoras, e aí eu consigo me aproveitar dessa confiança que eles estabeleceram com uma pessoa na escola e levar essa professora para a aula de educação alimentar e nutricional, e essa criança vem mais tranquila. E aí faço essa apresentação e vou fazer o tipo de atividade que a professora está trabalhando. História, para mim, é o melhor, mas aí você pode ver na tua realidade o que é que os professores estão fazendo. E eu sempre busco por histórias que vão exemplificar para aquela criança um pouco do que vai ser a aula de nutrição. Então, eu busco por histórias que falem sobre diversos alimentos. Vocês vão perceber nessas lives que a gente vai fazer aí ao longo das segundas-feiras, que eu gosto muito de trabalhar um alimento por atividade, um alimento por atividade. Então, se eu tenho uma aula hoje sobre o morango, eu vou buscar só sobre o morango, na outra só sobre a couve. Em raras vezes eu misturo isso. Mas na primeira eu falo sobre todos os alimentos, no geral, para eles entenderem que vai ser uma aula sobre alimentação. E vou trabalhando, então, que existem muitos alimentos, pergunto quais eles conhecem, vou mostrando no livro das histórias. E quando eu falo história, gente, a gente pode falar de livro, tá? Ou a gente pode ter impressos também, papéis impressos, e eu vou contando essa história. Eu vou narrando a minha própria história. Então, eu tenho, às vezes, alguns desenhos impressos, onde eu coloco lá para eles que existia uma criança, e essa criança, ela comia alimentos de cores muito variadas, e aí vou mostrando, olha só, comia arroz, comia feijão, comia carninha, comia couve, mas tinha dia que comia escarola, nossa, e deve ser tão bom. E aí eles vão percebendo que eu sou uma pessoa diferente que está ali falando do que estava sendo falado nos outros dias. Eu estou falando sobre os alimentos, né? E eles começam a também contar um pouco do que eles conhecem. Então, busque por esse tipo de histórias, por histórias que tragam aspectos de uma alimentação saudável, de crianças que consomem alimentos que deixam elas mais fortes, mais felizes, mais dispostas, mais superpoderosas. Envolver superpoderes, inclusive, é uma boa estratégia no começo das atividades, envolver os super-heróis também, porque as crianças são muito, muito ligadas a super-heróis.
E se você consegue trazer isso para a hora da historinha, que você pode fazer, inclusive, com fantoche, com dedoche, é muito bom na adaptação, porque eles se conectam um pouco mais com a gente, tá? Um minutinho. Continuando. Nessa fase da adaptação, eu busco não trabalhar com alimentos, com o alimento mesmo, levar o alimento in natura. Como eu disse, todas as outras aulas eu trabalho um alimento por vez e eu levo esse alimento para eles verem. Na primeira, eu não levo. Por quê? Às vezes nós temos na turma crianças com alguma dificuldade alimentar mais séria, que fica muito irritada, ou então que não reage bem à presença do alimento. E eu ainda não conheço essas crianças. E não vai ser no primeiro contato que eu vou criar toda essa situação. Então, nesse primeiro contato, eu vou deixar ele conhecer, ele saber que eu falo sobre alimentos, ele estabelecer algum tipo de relação comigo, para aí depois, na próxima, eu levar alimentos. E aí, nas próximas, a gente vai começar as interações com a comida em si. Na primeira, eu não é o que eu faço, tá? Então, da minha experiência, o melhor é não levar. Eu já levei algumas vezes, e eu senti que nas turmas, que eu tinha criança com dificuldade alimentar, eu acabava tendo um problema de adaptação minha à turma, inclusive. Então, na criança que não tem a dificuldade alimentar, isso é ótimo. Por quê? Porque as outras vão interagir, elas vão estar curiosas e tudo bem. Mas aí a gente exclui uma criança que vai ser muito importante para ela essas atividades. Então, esse primeiro momento mesmo de conexão, de adaptação, dela confiar em mim. E aí, durante a atividade, inclusive, eu vou explicando para eles como vai ser a próxima. Da próxima vez que eu vier, eu vou trazer um tanto de comidinhas para vocês verem. Cada vez a gente vai ver uma dessas que estavam na história. Imagina que legal, e a gente vai poder sentir o cheiro. Aí já tem gente que fala, eu não vou comer. Eu falo, não, mas isso não é uma aula para comer. Isso daqui é uma aula para a gente brincar e conhecer. E aí essa criança já fica mais segura. É sempre importante a gente deixar claro para a criança que ela nunca vai ser obrigada a comer na aula de educação alimentar e nutricional, tá certo? Pelo menos eu não obrigo criança nenhuma a comer e não recomendo que se obrigue, porque não é assim que a gente vai construir o hábito alimentar dessa criança. E o que eu quero justamente com as aulas é construir um hábito, e não é forçando que a gente constrói, tá certo? Então, vocês concordam comigo que não é forçando que a gente constrói? E por isso, elas estão super à vontade para falar para mim que não querem. E a gente percebe que com o trabalho contínuo o que acontece é que pouco a pouco eles vão se abrindo e vão provando, e vão provando, e vão provando, tá certo? Então, falei da educação infantil, que histórias para mim nessa fase da primeira aula, elas são ótimas histórias abrangentes, histórias gerais que falem sobre a alimentação muito colorida, muito saudável e que envolve heróis. Eu vou colocar para vocês aqui nos comentários o nome de um livro que eu recomendo para quem vai para a escola ou para quem tem consultório, seja qual das duas situações forem, porque ele é muito bom. Eu até tentei pegar aqui na minha bibliotequinha, mas ele não estava, ele está com a minha outra nutricionista. O nome do livro é Eu Me Alimento. Ele é da editora... Estou escrevendo aqui. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas acho que é Scipione. Editora Scipione. Pronto, está nos comentários aí, vocês podem pegar. É um livro que eu gosto muito de trabalhar nessa primeira aula, tá? Inclusive, quando a gente está falando da criança da educação infantil, então crianças ali entre 2, 3 a 6 anos, que vão para o consultório, eu recomendo também o uso desse livro, ou da ideia desse livro, traduzidos em imagens, de você trabalhar com a criança no seguinte aspecto. Olha, você sabe, né? Você se apresenta, eu sou nutricionista, você sabe o que o nutricionista faz? Então, o nutricionista é a pessoa que ajuda as outras pessoas, crianças, adultos, os vovôs, as vovós, a descobrirem quais são os poderes dos alimentos, o que o alimento faz dentro do nosso corpo, porque os alimentos são muito importantes para o nosso corpo. E eu vou te ensinar, então, tudo isso. Você quer aprender? Olha só, quando você nasceu, era bem pequenininho, né? Você nasceu, era um nenenzinho, e esse nenenzinho, o que ele comia? E se é uma criança que já conversa, né? Você pode ir deixando ela responder. Então, você mamava na mamãe, ou então tomava mamadeira, enfim, aí você já vai conhecer o histórico dessa criança. E
depois disso, quando nasceram, começaram a nascer uns dentinhos, você começou a ficar um pouquinho mais velho, o que que aconteceu? Você começou a comer papinhas, você comeu esses papás em casa, e dependendo se você é uma nutricionista que trabalha com BLW, não vai ter sido papinha, mas aí, enfim, se adapta para a sua realidade, e você começou a comer as comidinhas, e agora você come igual a mamãe, o papai, se tiver irmãos, os irmãos, e olha só, aqui você vai aprender mais sobre as comidas, isso não é muito legal? Vamos ver o que mais que a gente tem para aprender? E aí você começa a mostrar qual é o aspecto de um prato, né, colorido, o que, que precisa ter, que precisa ter verdura, precisa ter legume, arroz, feijão, uma proteína, precisa ter fruta na hora do lanche. Vai falando sobre isso com a criança. E dessa forma, a criança vai entendendo que nas próximas consultas, nos seus próximos encontros, vocês vão estar falando sempre sobre algum alimento específico, porque você é alguém que conversa sobre alimentos. E nesse primeiro momento, eu busco nunca trazer uma questão muito específica, sabe? Do mesmo jeito lá na escola, eu busco trazer algo geral. Porque para a criança, para ela estabelecer uma relação de confiança com você é melhor. Porque quando a gente vai colocar algo específico com a criança, o que, que acontece? A gente vai querer colocar algo específico que é o que ela tem de necessidade de mudança, certo? E mudar é difícil, não é verdade? Inclusive, tinham algumas nutricionistas que eu vi que estão aqui, que estavam na live da segunda passada, e a gente estava falando sobre a gente mudar os nossos medos, as nossas crenças, para conseguir começar a se divulgar no mercado. Imagina para a criança como é difícil ela já mudar um certo hábito que ela criou. Então, ela não come fruta, e você quer que ela coma fruta, você quer que ela mude fruta, para ela isso é difícil, vai ser um caminho para ela seguir. Então, se a gente for ficar falando de fruta, fruta, fruta com ela, é como se fizesse uma barreira. Por isso que eu prefiro falar do geral, e aí no segundo momento, no segundo contato, falar do mais específico. Com a mãe, né, com a família, eu posso já dar as dicas do específico, mas com a criança, o geral, no primeiro momento, eu acho que é a maneira mais concreta da gente conseguir ganhar a confiança dela, tá certo? Vamos lá. Então, isso, crianças da educação infantil, lá até 6 anos. Com crianças do ensino fundamental 1, crianças que vão aí de 6 a 10 anos, tá certo? Eu gosto de trabalhar com jogos nesse primeiro momento. O mesmo esquema, apresentação, todo mundo se apresenta. Eu acho que é importante a gente dizer nome, saber quem é quem. Explicar o que é aula de nutrição, e aqui a gente já pode explicar, quando eu estou falando da escola, né? Já pode explicar de uma maneira mais... sem as brincadeirinhas, ó, eu sou nutricionista, eu trabalho com alimentação, eu ensino as pessoas sobre alimentação, e eu tô aqui na escola para ensinar vocês sobre alimentos. Eu, inclusive, gostaria de dicas, o que vocês gostariam de saber. Nossa, ganhou a turma. Quando você pergunta o que eles gostariam de saber, você ganhou a turma. Porque, no geral, eles estão ali na escola aprendendo um tanto de coisa que eles nem sabem porque eles estão aprendendo, eles nem queriam estar aprendendo. Então, quando você fala assim, eu gostaria, o que vocês querem saber sobre alimentos? Coloca para mim, escreve para mim que eu vou pegar na saída no fim da aula, né? Escreve no papel, ou você deixa uma caixinha de sugestão para eles. Isso é muito bom para ganhar a turma, tá? E aí, cumpra. Talvez você não vai conseguir cumprir tudo que eles pedirem no teu cronograma, mas você consegue incluir uma ou outra coisa, tá? E explique isso para eles também, que você vai tentar cumprir tudo aquilo que eles estão dizendo, mas que podem ser muitos pedidos, então você vai escolher aqueles que vão caber para esse ano, tá certo? E depois disso, para esse primeiro momento, eu também gosto de trabalhar, seja no consultório, ou seja na escola, com algo mais geral. O que eu trabalho na primeira aula que eu vejo um resultado legal? O vídeo no novo guia alimentar para a população brasileira. Também, deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui agora. Acho que eu consigo, peraí. Eu tinha deixado ele aberto. Eu vou pôr aqui nos comentários o link do vídeo. Se você tem, ou no consultório, ou na escola, a possibilidade de passar no seu computador, no retroprojetor, esse vídeo, ele é muito interessante porque ele traz vários pontos que são importantes para a gente começar a elaborar com a criança. Então, eu pergunto se eles conhecem o guia, falo depois que eu expliquei quem eu sou, o que ele está fazendo na minha consulta, ou o que eu vou fazer ali na escola, né? Então, aqui a gente vai falar mais sobre uma alimentação
que vai deixar o seu corpo mais saudável. Sabe o que é saudável? Vou conversando essas coisas com eles, né? É um corpo que vai ficar mais forte, mais disposto, que vai crescer bem, porque vocês estão em fase de crescimento. E vou colocando todos esses pontos do que uma alimentação saudável é. E aí, quando eles começam a falar para mim, aliás, nessa parte, alimentação saudável é não comer doce. Eu falo, jura? Você não come doce? Aí eles, eu como. Eu falei, eu também. Mas você come doce, começa essas histórias, sabe? Então a gente tem que estar preparado também para responder esses questionamentos deles e ter tempo hábil durante a atividade, durante aquela primeira aula, para responder. Porque às vezes eu tenho 50 minutos de atividades, aí me preparo para 50 minutos de atividade e não vou responder um tanto de coisa que eles querem saber, tá? E aí tudo desanda, e você sai de lá e fala, nossa, eu não fiz nada. Então, tenha esse tempo separado para poder responder as dúvidas. E voltando, né? E vou falando sobre o que eu faço. Se eles conhecem o Guia Alimentar da População Brasileira, no geral, nunca ouvi nenhum que conhecia. E eu falo, então, isso é um guia que existe para ensinar as pessoas a comerem. Vocês acreditam que precisa ensinar as pessoas a comerem? Aí eles, não, como assim? Eu falo, não, ó, vamos ver o vídeo então e entender um pouquinho? Ele traz 10 dicas, 10 passos de como a gente comer de uma maneira que vai ser mais saudável. Mas não é só necessariamente o que comer, porque, no geral, eu vejo que as escolas que eu vou, eles têm nos livros de biologia pirâmide alimentar, então em algum momento as crianças do ensino fundamental já viram isso. E aí eles começam a falar sobre a pirâmide, eu falo, não, mas não é só sobre o que comer, sobre a comida em si, mas também como comer, vamos ver o vídeo. E a gente vê o vídeo e vai depois pausando e conversando sobre cada um daqueles pontos, que inclusive é o que eu uso de base para preparar as minhas próximas atividades, certo? Eu acho que no consultório é uma boa introdução para ele entender o que é o aspecto do trabalho que você vai ter ali, porque eu acredito que a gente se baseia, né, em muitas condutas no guia, e essa criança vai poder entender o que é o ideal para uma criança dessa idade no consultório, que ele saia com uma ação. Então, com uma atividade como se fosse um desafio. Que vocês definam um desafio. Você pode não trabalhar na atividade de EAN, olha aí, especificamente com o que você quer de mudança. Você pode trabalhar a atividade que vai ser o vídeo, o geral. Porém, você pode pegar o que você precise de mudança, que a família está ali buscando, se você concordar com essa mudança, e colocar como um desafio para essa criança. Olha, dentro do guia, a gente viu que precisa consumir mais produtos naturais. E a gente percebeu aqui que você está tomando muito chocolatado. Você acha que a gente conseguia reduzir isso? Consegue de 2 colheres para 1 colher, você acha? Então, vamos anotar aqui e vai vendo o que você consegue ali naquele momento, deixar de desafio para ele. Então, esse é o seu desafio até a próxima consulta. E aí você pode ter um desafio lá fácil, médio e difícil, ou então você pode ter um desafio, vai depender da condução mesmo do que você espera para o final daquele tratamento, né? Que você vai estar fazendo ali com a criança e a família, tá bem? Vamos ver o que mais. Eu tenho uma colinha aqui que eu estudo para vir fazer live para vocês, olha só. Vamos ver o que mais eu tinha deixado para falar. Olha, eu pulei essa parte que no consultório, algo bem legal também para você ter de material para desenvolver, e aí cada um pode pensar numa forma diferente. Eu tenho um que é a árvore das cores. É uma árvore e nela eu vou colocando alimentos de várias cores diferentes. E aí eu vou mostrando que a gente precisa colorir a árvore. Olha, eu preciso colorir a árvore. Então, se eu comer só disso aqui, eu não deixo a árvore colorida. Se eu comer só daquilo ali, eu não deixo a árvore colorida. Mas se eu como olha como ela vai ficando mais colorida, vai ficando mais bonita. E aí você pode ir usando recursos parecidos que falem da cor. Eu já... nossa, me fugiu o nome dela agora. Enfim, eu já vi pessoas que trabalham com horta, falam que é na horta, falam que é a fazenda, falam que é o prato, e nesse aspecto do colorido. E se você tiver esse material para esse primeiro momento, é legal para trazer esses alimentos também
à tona para a criança. E é claro que aí você vai separar aqueles alimentos que você quer que ela consuma em maior quantidade, tá bem? E seja na escola, seja no consultório, algo para entregar nesse primeiro momento é muito interessante, tipo um mimo, ou uma atividade para colorir, uma receitinha que ele pode levar para casa, enfim, um agrado para que essa criança se sinta presenteada. Eu gosto muito de ganhar presente. As crianças também. E presente, gente, não é você fazer lá a lancheira dele com seu logo, nada disso, não é isso. Poderia ser também, mas pode ser simplesmente, eu já postei lá na página, a bananinha com os olhinhos. Eles adoram. Um presente que tem a ver com alimentação. Por quê? Porque esse é um momento de você, na hora que você vai fazer a finalização, dizer assim, olha, foi muito legal estar aqui com você hoje nessa atividade e eu estou te dando, né, esse presente para você poder contar na sua casa, ou contar para o seu irmão, se está no consultório, né, e só foi a mãe contar para as pessoas o que você aprendeu aqui. E o que você aprendeu aqui? E aí você faz o fechamento da atividade, entrega esse mimo, dá um abraço, dá um beijo nessa criança e fala, nós nos vemos, né, daqui a alguns dias, enfim, aí vai depender do teu prazo, do que você combinou. Nós nos vemos de novo, vai ser muito legal a gente falar sobre os alimentos da próxima vez, certo? Ou vai ser muito legal a gente tirar essas dúvidas aqui que vocês querem. Sempre, eu tenho uma tendência a falar mais dessa maneira mais infantilizada, porque eu trabalho com crianças menores de 6 anos e acaba que eu percebo que a maior parte dos nutricionistas que estão aqui na live, porque eu vi quem apareceu e alguns eu conheço, também trabalham com essa idade. Mas se você estiver falando com o ensino fundamental, não precisa infantilizar a fala, tá bom? Aí você já pode falar com eles normalmente. Ó, então a gente se vê, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, gostei muito, hein? Gostei da atenção de vocês, gostei do que vocês disseram. E na próxima atividade eu vou escolher um tema bem bacana desses que vocês me sugeriram. E ponto, tá? Esse mimo final, esse agrado final é para fazer uma marca mesmo e para daí a criança poder lembrar de você em casa. Inclusive, eu recomendo o calendário nutritivo para quem ainda não tem. Carol, o que é o calendário nutritivo? O calendário nutritivo é uma ferramenta que a gente tem aqui na Atitude de Nutrição, uma ferramenta que trabalha os superpoderes dos alimentos. É um calendário de desafios, e aí você pode imprimir ele e entregar para as turmas, né? Uma impressão que você faz, e que depois você consegue acompanhar por um mês desafios que essas crianças vão ter que superar. Então, tem o dia de provar banana, tem o dia de provar abacaxi, tem o dia de fazer uma receita com a família, enfim, vários desafios. Esse calendário ele é gratuito, é só você se cadastrar, tá bem? Eu vou deixar aqui para vocês. Para quem não tem, coloca aí para mim, quem tem alguém que está na live que tem o calendário da Atitude, que já usou? Sim, tem alguém por aí? Eu vou colocar aqui o link para vocês poderem se inscrever, vocês recebem por e-mail, tá bom? Ai, Carol, já me inscrevi, não recebi no e-mail, não sei o que acontece. Gente, tem muita gente que escreve o e-mail errado. Então, atenção na hora que vocês forem colocar, tá bom? Para não escrever o e-mail de vocês errado e aí não receberem o calendário. E é isso, dúvidas? Vou abrir para dúvidas agora. Opa, eu sumi aqui, o que aconteceu? Voltei? Vocês estão me vendo? Opa, voltei. Aí, olha lá, a Bia tem... Bia, tudo bem? E vou abrir para dúvidas para vocês tirarem sobre essas atividades, para a semana de adaptação, para vocês ficarem muito tranquilas, quem vai para a escola. Gente, tem choro. Isso é ligeiramente comum, principalmente nas crianças que estão vindo a primeira vez para a escola. Por isso que eu falei que eu deixo, não na primeira semana que eu vou na escola, eu vou na segunda, porque eles já estão adaptados ao esquema escolar, tá certo? Então, se acontecer um choro ou outro, ok, não é um problema. Você precisa acalmar essa criança. Olha, tá tudo bem, fica tranquilo. A gente vai ver essa atividade agora. Olha que legal, tem uma história. Você me ajuda? Se precisar, pega ela no colo um pouco, conversa com ela e eles já se acalmam, porque eles já estão nesse processo.
de se acalmar. E tem a professora junto com você. Do mesmo jeito que no consultório, você vai ter a família junto com você. Tem nutricionistas que preferem trabalhar, às vezes, só com as crianças na atividade de educação alimentar e nutricional, e eu acho que tá ok, não tem problema. Mas não vai fazer isso na primeira vez que a criança chegar no teu consultório, deixa isso para um segundo momento. Nesse primeiro, tenha a família com a criança, tá? A não ser que seja aí uma criança maior de 6 anos, que ela já vai ficar tranquila com você, até a de 4, a de 5 já fica também, tá bom? Vamos lá. A Bianca Felicíssima falou que ela tem um calendário muito bom, usou com a filha dela e ela amou. A Carline não tem. Carline, como você não tem, se inscreve no curso. E no curso também, a Carline é um do curso, e lá vocês têm acesso ao calendário, se eu não me engano, no módulo dos superpoderes. Dá uma olhadinha. Mas se não tiver, é só se inscrever que você recebe no e-mail, tá bom? A Joyce perguntou se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva. Eu vou deixar salva aqui para quem perdeu. Mas lembre-se que toda segunda-feira, às 8 horas, a gente vai ter live. Então, já deixa aí reservado para a próxima segunda-feira de estar aqui com a gente, tá bom? Ana Carolina falou que tem. Então, gente, é um recurso muito legal, um recurso didático que dá para usar como um mimo de primeira consulta, um mimo de primeiro contato com a criança na escola, e eles ficam querendo, sabe, fazer em casa, e isso já começa a te aproximar da família também, o que é bem legal, tá bem? Então é isso, eu vou deixar a live salva para vocês, agradeço quem estava por aqui, quem pôde acompanhar, e até uma próxima segunda-feira às 8 horas, estou recebendo, inclusive, sugestões de temas para as lives, tá certo? Então, se você tiver uma sugestão, pode deixar aqui. Mas a nossa próxima live é bem provável que eu já tenha escolhido o tema. Estou só fechando aqui umas questõezinhas, mas a gente vai ter muitas ainda, tá bom? A Bianca, só um minutinho. A Bianca Felicíssimo perguntou quando vai abrir o curso novamente. Bianca, ano passado eu até respondi isso nos stories do Instagram. Acho que foi ontem, tava com uma olheira imensa, que eu não fiquei muito bem no fim de semana, mas respondi. O que aconteceu? No ano passado a gente teve turmas, né? Tiveram 2 turmas, uma em agosto e uma em outubro, se eu não me engano. E o que acontecia era que eu tinha muitos pedidos nesse meio tempo de nutricionistas querendo se inscrever no curso. Esse mês que passou, janeiro, eu fiz um teste do dia 20 em diante de deixar o curso aberto. Então, eu abri o curso e tem dado certo. Então, é provável que em fevereiro ele passe aberto, tá? A gente não ter aquela uma semana de venda. Ele vai ficar aberto, disponível para quem quiser adquirir. Então, ele está disponível no momento, tá bem? Se você tiver interesse, é só entrar em atitudenutricão.com.br/curso Brincar de Comer, tá bem? Eu posso deixar o link aqui para você também, para você depois se quiser ver. Tá? E, gente, foi muito legal essa live com vocês. É um tema que eu adoro falar de ensino, adaptação no dia a dia. Vocês vão ver como eles rapidamente se ligam, sabe? Com a gente, quando a gente leva essas atividades que despertam curiosidade. Então, na educação infantil, história, e no ensino fundamental, jogos. Escolhe uma dessas atividades que fale sobre temas gerais, que você vai conquistar essa criançada, e vai ser muito legal aí da sua sequência anual, tá bom? Um beijo e até próxima segunda. Tchau, tchau.